Aleluia. Mais uma vez, boa noite de novo. Eu quero ter alguns momentos aqui, uma reflexão sobre o que nós estamos vivendo nesse momento, que é um jejum de 21 dias em prol de uma busca mais profunda por Deus. Amém? 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 Daqui a pouco nós teremos também a Santa Ceia do Senhor, algo maravilhoso. Mas eu quero chamar a sua atenção um pouco para algumas palavras sobre esse jejum. Primeiro eu quero falar sobre um pensamento do pastor Kenneth Hagin. Ele é um evangelista americano, um escritor também, autor de vários livros, e ele é o fundador da escola Rema. Olha o que ele diz sobre o jejum. O jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar muda você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Amém? Então, esse pensamento é muito importante, porque não basta jejuar. E não basta jejuar também com a mentalidade errada. O povo de Israel tinha uma mentalidade assim. Eles eram muito religiosos, então eles podiam estar no meio da pior baderna da vida. Mas eles iam ao templo todo sábado e se apresentavam como religiosos, como quem enganava a Deus. Deus fala uma coisa muito interessante, no livro de Isaías, no capítulo 58, eu queria encorajar você para ler esse capítulo, ainda hoje, é um capítulo muito interessante sobre o jejum. Isaías 58. Deus fala para o povo de Israel, porque o povo de Israel questionou Deus, dizendo: por que nós jejuamos e o Senhor não atende a nossa oração? Nós fazemos tantas coisas, nos afligimos, e o Senhor não responde, não atende. E Deus falou para eles o seguinte, eu vou falar nas minhas palavras, com a minha mentalidade, parafraseando. Vocês pensam que me enganam? Deus não falou isso, mas o resultado vai ser isso. Vocês chegam diante do meu altar e vêm com o seu semblante curvado como um junco, como quem está vivendo tudo bem, mas na verdade vocês têm escravos trabalhando para vocês para pagar dívidas. Vocês estão apontando o dedo na cara das outras pessoas, tratando com desonra. Será que eu me agrado desse jejum? Você acha que você vai conquistar a minha resposta fazendo um jejum desse? Aí Deus fala, eu estou só parafraseando, o texto é muito grande, ele fala muito mais coisa do que isso. Ele diz assim, o jejum que eu quero, o jejum que vai fazer eu responder essa oração, é você desfazer toda servidão, toda escravidão, declarar liberdade para os seus escravos, botar em liberdade aqueles que estão presos, atender os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Quando ele fala sobre a escravidão, é porque naquela época o povo de Israel tinha muito isso. Se uma pessoa morria, um pai de família morria e deixava uma dívida, e a família não tinha com que pagar, a mulher e os filhos eram levados como escravos. Só que os próprios judeus faziam isso também com seus irmãos, com os irmãos judeus. E Deus estava dizendo, vocês vêm aqui jejuando com uma cara de religiosos, querendo que eu faça algum benefício para vocês, mas vocês estão vivendo dessa forma. Vão fazer uma mudança de vida na sua casa, vão tomar atitude correta. Sabe, irmão, o jejum tem que ser acompanhado de uma atitude de mudança, de comportamento, onde nós vamos parar de flertar com esse mundo, de começar a participar das coisas que eles participam. O Kenneth Hagin fala, o jejum não vai mudar Deus. Tem gente que pensa que quando você jejua, eu vou fazer um jejum mais forte agora, porque eu vou forçar Deus a responder aquela oração. Deus não é forçado por ninguém. Deus não é privado de nada e nem obrigado de nada. Ele é Senhor dos céus e da terra. E Ele já nos abençoa até sem jejum mesmo. O jejum é para nos trazer de volta para essa intimidade que nós perdemos com Deus. Você sabia? Nós mesmo crentes temos caminhado longe de Deus. Quantos de nós, nunca mais, anos atrás, que você não lembra nem de dos dias que você chorava na presença de Deus, só por ler a Bíblia e ver uma palavra ali e dizer, meu Deus, Deus fez isso comigo. Quando você acordava de madrugada para orar, quando você entregou sua vida para Jesus e você chegou em casa sem saber o que dizer e você pensava, eu tenho que falar para o seu pai, sua mãe, correndo o risco de ser expulso de casa, como muitos foram. Quando eu me converti, meu pai falou que eu não era mais parte da família.
Mas você sabia, mas eu ganhei a salvação, não tem como explicar, eles não conseguem entender, mas eu entendi, e você entendeu. E onde está esse primeiro amor? Eu acredito que o jejum nada mais é do que trazer você para a sensatez de novo, lembrar do seu passado e deixar Deus agir. Você começar a ser guiado pelo Espírito Santo, de novo, como era no princípio. Amém, irmãos? Amém. Isso é muito importante. Sabe, Deus nos criou para ter intimidade com Ele. É só você pensar na criação de Adão. Deus criou Adão com o propósito de ter comunhão com Ele. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia. Quem já leu essa passagem? Quem já leu? Ou já ouviu pelo menos, num filme aí, quem sabe, pelo menos isso. Estou brincando. Na viração do dia. Eu fui pesquisar o que era essa viração do dia. Alguém teve a curiosidade de pesquisar? Alguém teve aqui? Realmente, tem um lá atrás. Sabe, leia a Bíblia. Tem palavras que até você imagina. Viração do dia, podia ser meio-dia, né? Quando o sol está virando da manhã para a tarde. Ou, não sei, mas eu queria saber, no caso de Adão aqui, qual era essa viração do dia. E era no entardecer, quando o sol está quase se pondo. E outras versões da Bíblia dizem assim, na hora da brisa da tarde. Alguém aqui já teve uma experiência assim, seja honesto, que no finalzinho do dia, do nada você deu uma tristeza em você, um vazio, você pensou, mas está tudo bem comigo, meus filhos estão bem, minha esposa, meu marido, minha empresa, meus negócios, mas não sei porquê, mas uma angústia, uma tristeza, assim, uma vontade de chorar. Quem já teve isso? Você sabe o que é isso? A sua alma anseia por Deus, ela foi criada para ter comunhão com Deus, e aquela era a hora que Deus vinha falar com Adão, todos os dias, para desenvolver comunhão com Adão. Nós temos perdido isso, às vezes nós somos até crentes, mas não somos amigos de Deus. A Bíblia fala de pessoas que disseram, Senhor, Senhor, abre a porta, nós chegamos, e Ele disse, eu não conheço vocês. Eles estavam caminhando junto com os crentes, eles estavam indo juntos, mas eles não tinham relação com Deus. Irmãos, nesse jejum, eu quero convidar você para refletir nisso. Olha o que diz a Bíblia aqui, deixa eu voltar aqui um pouco. Aqui em Salmo 105, versículo 4 e 5, diz, buscai a Jeová e a sua fortaleza, buscai perpetuamente a sua face, lembrai-vos das maravilhas que Ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Buscai perpetuamente a face do Senhor, buscai se aproximar dEle, o texto está dizendo. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Eu fico pensando nos momentos de Adão, quando antes da queda, Adão tinha aqueles encontros com Deus, no entardecer, na brisa da tarde. Você sabia que a Bíblia fala exatamente, o exato momento em que Adão perdeu aquilo, nós vamos ler daqui a pouco, mas eu fico imaginando assim, como todos os dias, quando chegava aquele momento, o ambientezinho do fim do dia, que Adão ficava assim, a brisa começou a soprar, eu penso que Adão conhecia até o movimento das árvores, quando Deus ia chegar, porque você vai ver num versículo aqui, alguma coisa parecida com isso, e eu imagino, o que supria Adão, que fazia ele ter satisfação pessoal. Quantas pessoas vivem a vida toda buscando coisas que satisfaçam a sua alma e nunca está satisfeito? O rico que fica mais rico, mas ainda não está satisfeito. E as pessoas que estão em busca, numa correria frenética para satisfazer a si mesmo e nunca conseguem, porque a verdadeira satisfação está em você estar conectado com Deus. E eu penso que Adão olhava assim, na hora da brisa da tarde, eu penso que Adão falava, mulher, é agora, eu estou vendo o movimento das árvores, está um pouco diferente, eu acho que essa é a hora que Deus está chegando. Eu estou pensando, estou viajando. Mas essa ansiedade, esse desejo por receber a visita do Senhor. Olha o que diz aqui em Gênesis no capítulo 3, versículo 8. Ficou registrado o exato momento da quebra dessa aliança, dessa amizade de Adão com Deus.
que refletiu em toda a sociedade humana, em toda a humanidade. Sabe por quê? Porque nós éramos, você que já é crente não é mais, nós éramos descendentes de Adão, nós herdamos geneticamente e espiritualmente, nós herdamos o que Adão tinha como propriedade. Adão era amigo de Deus. Por causa do pecado, ele quebrou essa amizade, ele se afastou de Deus, sofreu maldição, e toda a raça humana foi amaldiçoada junto, como herança. Nós vamos seguir. Mas olha nesse dia aqui, fala assim, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, eu acho que não está aí. Diz assim: nisso ouviram o Senhor Deus passeando pelo jardim. Agora, noutra versão diz assim: nisso ouviram o ruído de Deus. Nessa versão que eu li aqui, ele diz assim: nisso ouviram o Senhor Deus passeando pelo jardim na brisa da tarde, e se esconderam dele por entre as árvores. Essa foi, para mim, talvez a pior declaração bíblica, porque foi o fim da amizade de Adão com Deus. Agora, uma coisa que me chama a atenção também é que não é Deus que se afasta da gente, são os nossos pecados que nos afastam de Deus. A Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, a fim de que ele não os ouça. Nesse caso aqui, Adão já tinha pecado. Todo dia Deus vinha falar com ele na viração do dia, e nesse dia Deus veio de novo, ele já tinha pecado. Ele diz que ele ouviu Deus chegando, ele percebeu que Deus já estava passeando pelo jardim, só que ele e a sua esposa se esconderam de Deus. O que foi que fez essa separação, irmãos, que durou até hoje, a humanidade está vivendo isso? O que foi que causou essa quebra de aliança, de amizade de Deus com o ser humano? O pecado. Foi o pecado que desfez aquilo que nós tínhamos de mais precioso, que era a aliança e a amizade com Deus. Agora, isso não ficou sempre assim. Deixa eu te falar uma coisa. Graças a Jesus Cristo, o nosso Senhor, que lá na cruz mudou isso. É por isso que hoje você está aqui, salvo, com seu nome escrito no livro da vida, sabendo que você vai para o céu, você vai participar da Santa Ceia do Senhor hoje. Tudo isso foi mudado lá na cruz. Eu queria que você procurasse entender isso. Lá no Éden, Adão pecou e a maldição veio sobre ele, ele ficou afastado de Deus. Mas lá na cruz, Jesus substituiu a gente. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado. E eu faço uma pergunta: quem que nunca pecou? Tem alguém que nunca pecou? Não é aqui não, no universo. Tem alguém que nunca pecou? Quem, irmãos? Jesus nunca pecou. A Bíblia está dizendo aquele que nunca pecou, nem conheceu o pecado. Quando a Bíblia fala de ação, ela fala de conhecer. E Maria não conheceu José até que desse à luz o primeiro filho. Não conhecer fala de ter relacionamento, intimidade. Jesus nunca teve relacionamento com o pecado. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, aquilo que Adão produziu com o seu pecado, ele se tornou amaldiçoado, ele se tornou o próprio pecado. Adão ficou separado de Deus. Agora nós chegamos diante de Deus no dia da nossa conversão, e Deus, através de Jesus, está dizendo: eu sei que você é um pecador, você está afastado de Deus, e só tem um jeito, é se você for substituído por alguém. Pois eu que nunca pequei, eu vou assumir a sua culpa, eu vou ser punido em seu lugar, e eu te declaro justo. Amém? É isso que o texto está dizendo. Então, nós agora que somos filhos de Deus, podemos dizer: nós somos justificados, porque Jesus assumiu nosso lugar. Deus não é corrupto, e nem desonesto, e nem qual seria outra palavra para infiel, para não punir o pecador. Ele puniu, só que ele puniu em Jesus. Era você que devia morrer, mas Jesus morreu no seu lugar. Era você que deveria ir para o inferno, mas Jesus foi ao inferno em nosso lugar.
Era você que devia estar naquela cruz, mas Jesus disse: eu vou no seu lugar, fica livre. Por isso nós podemos hoje dizer, qualquer hora do dia ou da noite, eu e você podemos ter aquilo que Adão tinha lá no Jardim do Éden, na viração do dia. Você pode de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, qualquer momento, você pode entrar na presença de Deus e desfrutar dessa relação com Deus de novo, irmãos. E por que não fazemos? Muitas vezes isso reflete na nossa vida, numa frieza espiritual, num fastio de ler a Bíblia, de orar, uma falta de ânimo até para buscar o socorro do Senhor. Muitos de nós até pensamos às vezes assim: eu não sou batizado com o Espírito Santo porque eu acho que eu não mereço, eu sou muito fraco. Meu querido, é exatamente para você que a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para nos auxiliar nas nossas fraquezas. Você tem o Espírito Santo e os dons de Deus que foram doados para você se mover nesses dons. É por isso que nosso tema esse ano é um despertar sobrenatural. Quando você for tomar suas decisões na vida, não tome a decisão sem antes buscar o Senhor. Espírito Santo, me fala o que eu devo fazer nessa situação. Se você perguntar e ouvir, Ele vai te falar. Amém, irmãos? Na hora que o seu filho amanhece de madrugada com alguma dor, com alguma doença, o que é que a gente pensa imediatamente? Pronto-socorro, SAMU, sei lá o quê. Está errado? Não. Foi Deus que deixou os médicos, é para usar mesmo. Todo crente, todo mundo tem que fazer isso. Mas, primeiro lugar, quem vem em primeiro lugar? Se você é um pai crente, uma mãe crente, sabe, tem que tomar essa postura de sacerdote. É meu filho, Deus confiou a mim, eu vou clamar ao Senhor em primeiro lugar. Mulher, vai lá ligar para o médico enquanto eu oro aqui. Você vai orar, a sua confiança está no Senhor. Teve um rei que morreu porque ele buscou primeiro os médicos. Não foi porque ele buscou os médicos. A Bíblia diz que Deus mandou uma palavra e disse: olha, você vai morrer porque você buscou primeiro os médicos e não o Senhor. Deus falou isso para ele. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com a gente, eu estou dizendo que nós temos caminhado distante de Deus. E esse jejum não é para fazer Deus mudar, é para mudar a nossa maneira de ver Deus. Sabe, quando você vai disciplinar um filho, você vai descarregar toda a sua ira em cima daquele filho, ou você vai exercer o controle, o domínio próprio dado pelo Espírito Santo, e você vai quebrantar você mesmo, vai dizer: eu vou fazer o que um pai correto faria, como Deus que disciplina as pessoas, com amor e para restauração, e não para se vingar. Isso é andar no mover do Espírito Santo, no mover sobrenatural. Quando a justiça de Deus foi imputada a nós, foi no momento exato, quando Jesus lá na cruz disse: está consumado, entregou seu Espírito. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. No mesmo instante que Jesus disse: está consumado, está completo o sacrifício. Eu cumpri toda a justiça de Deus, agora eu me tornei pecado, e agora, nesse momento, todas as pessoas tiveram oportunidade de se reconciliar com Deus novamente. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, ou seja, a parede que separava você de Deus, o muro que separava o homem, que impedia de Adão ter de volta a relação com Deus, agora foi quebrada. E nós somos felizardos, porque nós estamos vivendo nessa geração, debaixo dessa graça de Deus. Amém, irmãos? Então nós tínhamos que aproveitar mais, nós tínhamos que ser mais ativos, nós tínhamos que ser mais cheios de vontade de viver o cristianismo, porque são coisas grandiosas que Deus fez na nossa vida. Então eu quero convidar você para ficar firme nesse jejum até o fim, nesses 21 dias. Mas como eu falei, que diz na Isaías, o jejum tem que trazer uma mudança também na nossa vida, um comportamento mudado. Sabe, Daniel, quando fez o jejum, esse jejum é baseado na história de Daniel. Quem sabia que Daniel jejuou 21 dias? Pois é, mas Daniel não decidiu jejuar 21 dias. Ele não pensou assim: eu vou fazer um jejum de 21 dias para Deus responder minha oração. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o povo de Israel estava no cativeiro, e já fazia 70 anos, mais de 70 anos estava passando, e Daniel lendo os livros. Por que a gente está no cativeiro mesmo? Ele foi querer saber, por que nós estamos vivendo assim? Por que Deus não nos livra? Aí ele foi olhar pelos livros da Bíblia, e ele chegou ao entendimento dele, calculando os tempos e a palavra de Deus, que o cativeiro deles deveria durar 70 anos,
porque era de acordo com o tempo que eles tinham deixado de praticar o descanso da terra, que era 70 anos que eles ficaram sem separar os 7 anos. Então ele concluiu que já estava no tempo, e ele disse: eu vou orar para Deus já libertar, porque já completou o tempo. E ele começou a orar. Ele orou o primeiro dia com jejum, o segundo dia, terceiro, até 21. Quando completou 21 dias, ele ia orar 120, 200, não sei. Ele ia orar até receber, porque ele sabia que tinha uma palavra de Deus dizendo que o cativeiro já era para terminar. Então ele começou a orar. Quando completou 21 dias do jejum dele, de repente um anjo entrou na casa dele, na frente dele, e disse: Daniel, homem muito amado, no dia que você começou a orar, Deus deu a ordem para a gente vir e executar o que você pediu. Mas nós enfrentamos resistência no espaço. O príncipe da potestade da Pérsia, os demônios da Pérsia, daquela região, guerrearam contra os anjos, impedindo ele de trazer a resposta. E ele disse: eu tive que voltar e buscar reforço. E só agora cheguei, mas eu quero que você saiba, no dia que você começou a orar, Deus respondeu. Eu te digo uma coisa: você não tem que esperar os 21 dias, você tem que orar cada dia com fé, dizendo: Deus está vendo a minha oração, Deus está respondendo a minha oração, e Ele vai responder. Amém, irmãos? Com determinação, sem anular sua própria oração. Creia que o que você falou, se for da vontade de Deus, se é em harmonia com a Bíblia, se for para o bem das pessoas, Deus quer assim nos abençoar. Mas é preciso a gente continuar aplicando a nossa fé dele sempre. Agora, o jejum tem o poder de transformar nossas vidas. O jejum tem o poder de quebrantar nossa alma, que é na alma que fica o nosso orgulho, nossa soberba, nossas resistências para coisas espirituais. O jejum faz você, ficar mais sensível a Deus. E o jejum faz com que você pare um pouco, dá uma pausa nessa busca por satisfação pessoal, que nós estamos sempre lá pensando, fazendo planos, que negócio que eu vou fazer e tirar lucro, que negócio que eu vou fazer agora para conquistar mais uma coisa, comida gostosa, e não sei o que, diversões, e a gente está sempre buscando coisas que nunca satisfazem. E o jejum é para a gente dar uma pausa. Não é só para ficar com fome, é para parar de comer naquela refeição que você decidiu que vai tirar, mas naquele horário você separa um tempo: eu vou ler a Bíblia agora, e vou buscar Deus, vou consultar o Senhor, vou pedir a ajuda de Deus. É substituir uma coisa pela outra. Isso é muito importante. Então o jejum também libera a nossa fé para vencer pecados que nós naturalmente não temos vencido. A gente diz assim: poxa, Deus nos dá força, e é claro, mas tem gente que não pratica. Tem gente que está vivendo de uma forma fragilizada, e o jejum pode aumentar a nossa fé e nos fortalecer para tomar decisões dessa forma e ver milagres acontecer. Resumindo, qual é o propósito do jejum nas nossas vidas? O propósito do jejum é buscar um relacionamento mais profundo com Deus, é crescer em intimidade com o Espírito Santo, é fortalecer a nossa fé, é nos aproximar do Senhor e usufruir daquilo que Ele já providenciou para nós, lá na cruz. Agora, pelo que nós vamos orar nesses dias? Nós vamos orar, temos pedidos nacional e internacional da igreja, e nós vamos orar por um despertar sobrenatural na nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho, na nossa própria vida. Porque a vida do cristão não se separa: igreja, empresa e família. A vida do cristão é uma só. Ele é cristão aqui, na empresa, deve ser, na casa, na relação com os filhos, na relação de negócios. Deve prevalecer o cristianismo, os valores bíblicos, da honestidade, da integridade, do respeito, da honra, da justiça. Amém, irmãos? Amém. Isso tudo deve prevalecer na nossa vida. Orar pela nossa liderança, para que haja um nível de santidade maior, de conhecimento da palavra, de mais visão, de mais unção para as coisas acontecerem no dia a dia. E orar também por uma profunda intimidade com Deus para cada líder da igreja. E um dos nossos pedidos aqui em Boa Vista, Roraima, da nossa igreja aqui, nós vamos orar para que todos os membros sigam nesse projeto até o fim, de ler a Bíblia toda esse ano, praticando-a. Amém, irmãos? Leia a Bíblia toda. Quem está lendo a Bíblia aqui, desde janeiro? Amém. Todos os dias é atualizado quais os capítulos daquele dia. Tem gente te ajudando. Qual a oração durante esse jejum? Qual a oração do dia?
Outra coisa que nós vamos orar por 1000 batismos esse ano. Nós queremos batizar 1000 pessoas novas, mas pode ser muito mais, irmãos. Nós estamos fazendo um alvo pequeno, porque nós temos condições. Se cada um de nós só ganhasse meia pessoa, como é que ganha meia, né? 2 ganhando uma, pelo menos. Vai vocês 2 e ganham uma pessoa ali. Aí é meia para cada um, né? Se cada pessoa só ganhasse uma pessoa nesse ano. Meu irmão, tem alguém aqui que diz: eu não tenho capacidade de nada, pastor. Eu poderia passar esse ano todo me esforçando e eu nunca ia ganhar nenhuma pessoa. Eu tenho certeza que não tem ninguém que pensa assim aqui. Tem alguém que pensa assim? Não, não tem. Não vou nem deixar você responder. Pode você não ter ouvido a minha pergunta direito e responder. Agora eu pergunto, você que está aqui hoje, se você quiser e se esforçar, você ganharia uma pessoa para Jesus esse ano todinho? Só uma por esse ano, num ano? Quem faria isso? Levante a mão. Você diz que dá conta, eu daria. Acorda quem estiver dormindo para ele responder também. Sabe, irmãos, é isso. Nós podemos, mas nós estamos acomodados. O jejum deve nos acordar. Nós oramos também por 400 células, 415 células aqui em Roraima. Nós oramos também para que os motivos de oração de cada pessoa individual seja respondido. Agora, olha só isso aqui. De vez em quando os irmãos chegam para a gente e falam: 6 horas, pastor. Quer dizer, 6 horas por mim, que eu estou com um problema. Aí, você imagina que você vai orar por esses pedidos da igreja, mas tem uma linha em branco que é para você escrever os seus pedidos. E aí você vai orar: meu Deus, eu oro por aquele meu filho, que agora mesmo está em rebeldia, saiu com raiva de casa, não sei se vai voltar, Deus guarde a vida dele. E você vai saber que milhares de pessoas, todos que fazem parte da paz, estão orando e jejuando, estão orando. Deus atende o pedido dessa pessoa. Todo mundo está recebendo milhares de orações ao mesmo tempo, pela mesma coisa. A Bíblia diz: tudo que 2 de vós concordarem sobre a terra, será feito por meu Pai que está no céu. Então, irmãos, tem uma dinâmica de nós estarmos unidos, levando as nossas petições ao céu todos os dias, juntos, para alcançarmos a vitória. A oração tem muito poder. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a Bíblia diz o seguinte, que os irmãos estavam orando, porque estava havendo perseguição na igreja, de Atos dos Apóstolos. Eles já tinham matado Tiago, e agora estavam ameaçando Pedro e os outros apóstolos. E havia uma proibição. Lembra que eles pegaram os discípulos, deram uma surra e disseram: não preguem mais sobre esse nome para ninguém. Lembra disso? Prenderam ele, depois soltaram e disseram: olha, vocês não podem mais pregar esse nome. E soltaram eles, e eles foram pregar. E eles estavam ameaçando. Então todo mundo ali estava ameaçado. Mas quando o povo se reuniu numa casa e foram orar pelos apóstolos, eles fizeram uma oração, e olha a resposta. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 29 a 31. Olha essa oração simples que eles fizeram. Preste atenção. Os apóstolos estão lá sendo ameaçados. O imperador disse que se pregar o evangelho de novo, ele vai mandar prender e talvez matar. Aí as pessoas se reuniram, não eram os apóstolos, eram as pessoas comuns nas casas, se reuniram no lugar e eles oraram dizendo: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos, os apóstolos, que sejam os teus servos, que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Senhor, dê coragem para eles continuar, mesmo apesar das ameaças, pregar com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazeres curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Uma coragem que não é da pessoa normal, da pessoa comum. Uma ousadia que vem de uma unção do Espírito Santo. Quando eles acabaram de orar, o lugar tremeu. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles começaram a ter uma coragem que eles não tinham antes para anunciar o Evangelho e ganhar seus amigos e irmãos para Jesus. Amém? Você quer ter uma vida assim, sabe, turbinada pelo poder do Espírito Santo? Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração hoje por esse jejum que você está fazendo,
que nós estamos fazendo, e nós vamos declarar que a nossa fé está unida no Senhor, e Ele fará tudo aquilo que Ele já determinou que fará na nossa vida. Ele diz que você e a sua casa servirá ao Senhor. Você vai ver isso acontecer na sua vida, seus filhos sendo renovados na fé, em nome de Jesus. Então levante a sua mão. Nós estamos nesse jejum. Se você não começou ontem, não tem problema, pode começar hoje. Já comece agora, e você vai conosco até o fim. Tira uma das refeições, ou duas, mas você determina: eu não vou almoçar durante esses 21 dias, ou eu não vou jantar, ou eu não vou tomar café nem almoçar. Eu estou só almoçando, e não tomando café e nem jantando. É uma decisão minha, mas eu vou dizer: Deus, eu estou fazendo isso, não é para mudar o Senhor, eu estou fazendo isso para quebrantar a minha vida. Você sabe que a Bíblia diz que Deus mora em 2 lugares? Quem já se viu? Quem sabe os 2 lugares que Deus mora? A Bíblia diz que Ele habita em 2 lugares. Alguém sabe? Tu sabe, né? Deus habita num alto e sublime trono, e habita também no coração do quebrantado, do aflito, daquele que treme da sua presença, a Bíblia diz. Ele habita no coração do pastor mais bonito, mais famoso, mais que fala bem. Não, Ele habita no coração do quebrantado. Pode ser você, daquele que treme da sua palavra. Vamos orar por esse jejum. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, eu e essa congregação, e todos os irmãos que fazem parte, que vieram nos outros cultos e que virão nos outros dias. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com um propósito, Senhor, de voltar a nossa atenção para aquilo que nos interessa, que é a Tua presença, Senhor. Nós queremos voltar para Ti, e para isso nós queremos mudar áreas da nossa vida, hábitos que nos impedem de ser santos, meu Deus, vícios que nos prendem. Ó Deus, eu oro que cada pessoa que está hoje aqui pensando dessa forma: ai Deus, se eu vencer aquele pecado, se eu vencer aquela prisão, eu serei um homem ou mulher de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que a nossa oração está unida agora, para que todos cheguemos no final com a vitória em Cristo, com uma fé ousada, fazendo acontecer na nossa vida as mudanças que nós precisamos. Pai, eu oro por aqueles filhos que estão afastados, cujos pais estão clamando nesse jejum por eles. Deus, ouve a oração daquela mãe, ouve a oração daquele pai, traz esse filho de volta. O Senhor é poderoso para restaurar, para quebrar cadeias, para trazer de volta as pessoas para o Teu reino. Eu oro em nome de Jesus, aquele familiar nosso que ainda não converteu, que tem o coração duro. Ó Deus, não há nada duro diante do Senhor, não tem nenhuma rocha que o Senhor não possa esmagar. E nós, com a nossa oração, declaramos quebrada toda a rocha, todo o coração de pedra sendo quebrado agora e se prostrando diante do Senhor, para ter vida, para ter perdão, para ter a vida eterna. Eu abençoo, declaro: cada pessoa que está jejuando será sustentado pelo Senhor, será fortalecido na força do Seu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos creem, digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos selar esse culto hoje com a Santa Ceia do Senhor, amém? Aleluia. Vamos cantar. Os irmãos podem distribuir o pão e o vinho. Quando terminar de distribuir, nós vamos orar. Cada um recebe o pão e o vinho, segura até que todos tenham recebido, para nós cearmos juntos. Aleluia. Seu nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito na lista dos convidados para a ceia do Senhor. Bem-aventurado é aquele cujo nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Envia o Teu Espírito nesse lugar.
Renova a fé de cada um aqui, Senhor. Renova a nossa comunhão contigo. Que esta ceia possa nos alimentar para mais um mês de vida em abundância na presença do Senhor. Sua vida capítulo 27, versículo 45 a 65, diz assim: a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido com vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamou outra vez em alta voz: nas tuas mãos, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e foram vistos por muitos. O centurião e os que com ele estavam guardando Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Aleluia! O Rei do Universo morreu na cruz em nosso lugar, assumiu a nossa culpa e nos deu sua justiça.
Você que está acompanhando pelo YouTube, você pode fazer parte disso. Você pode receber Jesus como Senhor da sua vida e ter também seu nome escrito no livro da vida. Vamos agora abençoar o pão e o vinho. Naquela noite que foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: "Isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim." Do mesmo modo, no final da ceia, tomou também o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha." Aleluia. Eu tenho a honra e o privilégio de participar da mesa do Senhor. Eu tenho a honra de informar que seus nomes estão escritos na lista de convidados para o banquete das bodas do Cordeiro. No dia do arrebatamento, nós vamos subir e vamos participar do banquete do Senhor lá no céu. Amém? A gente vai ensaiando já por aqui. Vamos orar pelo pão e pelo vinho. Senhor, nós abençoamos esse pão e esse vinho, que representa o teu corpo e teu sangue, que foram entregues na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós consagramos esse vinho e esse pão e declaramos que a partir de agora eles são símbolos do teu corpo e teu sangue, que foram entregues para receber a punição dos nossos pecados. E nós tomamos posse disso agora. Ao comer esse pão e beber esse vinho, nós tomamos posse da renovação da nossa aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer o pão e beber o vinho. Fui cego e agora eu posso ver. Perdido e me encontrou. Fui cego e agora eu posso ver. Perdido e me encontrou. E agora eu posso ver. Eu posso ver seus Abraça a pessoa ao seu lado, fale com ela, diga para ela: que bom fazer parte da família de Deus. Você é irmão em Cristo. Cumprimente uns aos outros agora com alegria. Nós somos uma família, um povo de Cristo. Aleluia. Eu quero convidar todos vocês que estão aqui hoje a fazer uma declaração de fé junto comigo, amém? Se você já é crente e fizer essa declaração, vai valer. Se você não é cristão ainda e fizer a declaração também, espontaneamente, também vai valer para você. Mas se você disser: me enganaram, eu fiz a declaração, mas eu não queria, fica tranquilo que não vai valer para você. Só vai valer se você quiser. Mas vamos todos dizer: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu entrego a minha vida a Ti nessa noite. Eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados. E hoje eu confirmo a minha decisão de permanecer na Tua presença, de Te seguir por toda a minha vida. E eu declaro que pela fé, eu e a minha família seguiremos ao Senhor para todo sempre. Amém, amém, aleluia. Deus abençoe, aleluia. Deus abençoe. Amém. Domingo que vem nós vamos dar um relatório sobre a nossa construção. Ia ser hoje, mas por causa do jejum nós mudamos para domingo que vem. Vai ter o nosso relatório financeiro sobre a construção e falar em que pé ela está agora, qual é a próxima etapa que vai acontecer agora em fevereiro. Já estão trabalhando lá. Vai ser muito animador. Quero convidar você para vir com atenção para participar disso. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Tenha uma semana de vitória. E faça a sua inscrição para
Conferência de casais. Vai ser muito importante, tem poucas vagas. Se inscreva lá no site. Deus abençoe. Obrigado a todos vocês.